Meus irmãos, eu queria que você abrisse em Daniel, capítulo 3. Eu iria pregar essa mensagem semana passada, mas Deus me direcionou a pregar outra mensagem. Hoje à noite eu vou falar nesse texto. Daniel, capítulo 3, versos 1 e 2. Daniel, capítulo 3, versos 1 e 2. Todos acharam? Daniel, capítulo 3, versos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, lhe pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz. Convém que todas as outras vozes se calem. Que a única voz que venha prevalecer nesse lugar seja a voz do Senhor. Que Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações nessa noite. Nós oramos e assim lhe pedimos no nome de Jesus. Eu queria falar nessa noite sobre o poder do comprometimento. O poder do comprometimento. Há uma história muito antiga de que havia um funcionário em uma empresa e ele era crente. Pelo menos ele falava que era crente no Senhor Jesus Cristo. Um dia, o seu chefe, o seu patrão, o chamou para uma conversa. E lhe disse: surgiu uma grande oportunidade aqui na empresa. E eu pensei em você. Ele disse: que oportunidade? Nós estamos fazendo uma reestruturação na empresa e você será o gerente principal. Ele ficou muito feliz com aquilo. Seu patrão disse: porém, há uma dificuldade. Esse cargo é incompatível com a sua fé, com a sua religião. Para que você possa assumir esse cargo, você tem que deixar a sua igreja, a sua fé. Porque muitas coisas complicadas irão acontecer. Isso era numa sexta-feira. Ele disse: vai para casa. Pense bem no assunto. Na segunda você me dá a resposta. Aquela sexta-feira, sábado e domingo, foram os dias mais longos na vida desse homem. Ele pensava: eu vou ter um bom salário, vou poder viajar com a minha família, vou poder comprar um carro novo. Mas, por outro lado, eu não vou ter mais estar com os meus irmãos, não vou poder ir nos acampamentos. É uma decisão difícil. Quando ele chegou na segunda-feira, o patrão lhe perguntou: e aí? Qual é a sua resposta? Esse homem respondeu: eu aceito. Seu patrão disse: desce a primeira rampa, vira à esquerda, vá ao departamento pessoal e peça suas contas. Ele falou: mas não estou entendendo. Se eu disse, se eu fizesse isso, automaticamente eu teria o meu cargo. Ele falou: era um teste. Se você foi capaz de negar o seu Deus,
abrir mão da sua fé, quem me garante que você não vai me trair? Quem garante que você não vai me roubar? Esse é o poder do comprometimento de maneira inversa. Vários homens na Bíblia tiveram compromisso com Deus. A Bíblia conta a história de Noé, homem justo, íntegro diante de Deus. Deus lhe deu um plano que para nós, hoje, é absurdo. Imagina aquela época. Construiu uma arca. Ele ouviu a voz de Deus. Ele tinha compromisso com Deus. E foi abençoado por isso. Ele e sua família foram salvos. Nós temos a história de Neemias. Um homem que está numa posição muito boa, confortável no palácio do rei. Mas ele volta, enfrenta a miséria, porque ele tinha compromisso com Deus e com o povo de Deus. Foi abençoado. Conhecemos a história de Neemias. Essa história se perpetuou por gerações. Até hoje nós lemos sobre ele. Quando se fala de liderança, até no mundo secular, Neemias é estudado. Davi, um homem compromisso com Deus. Eu queria falar nessa noite sobre o poder do comprometimento. Sadraque, Mesaque, Abednego. Você já viu essa história várias e várias vezes, não já? Certamente. Eles estavam na Babilônia, eles eram escravos. Estavam debaixo de um sistema totalitário. Nabucodonosor, um rei sanguinário. Era famoso. Ele fez um decreto que aqueles que não se curvassem diante da imagem que ele mandou ser construída seriam lançados na fornalha. Todo mundo conhece a história, não é? Aprendemos na escola bíblica dominical. Os presbiterianos sabem isso desde cedo. Aqueles que participam da escola bíblica, não é? Mas quando eu olho para essa história, o que eu vejo? Comprometimento. Compromisso com Deus. Eu queria falar algumas coisas nessa noite sobre isso. Primeira lição, você precisa desenvolver o seu comprometimento com Deus. E geralmente, os compromissos mais profundos com Deus surgem em momentos difíceis, momentos de crise. Eles estavam prestes o quê? A serem até mesmo mortos. Se eles não se curvassem, eles seriam lançados na fornalha. Mas eles demonstram comprometimento no momento difícil. E talvez a sua crise, a sua luta, o seu problema é porque Deus quer que você aumente o seu nível de comprometimento com Ele. Eu vou pensar nisso. Talvez essa crise inesperada, talvez uma situação difícil na sua vida, é porque Deus quer que você tenha um compromisso com Ele. A Bíblia conta a história de um homem que vivia nos sepulcros, lá em Marcos capítulo 5. O famoso endemoniado de Gadara. Um homem que se autoflagelava, possesso. Nos diz a história que Jesus libertou esse homem. Ele vivia um momento de crise. Diz o texto que ele fala assim: Senhor, a partir de agora eu serei o teu missionário. Eu quero andar com o Senhor. Então talvez a sua luta, a sua dificuldade, a sua prova, é porque Deus quer que você tenha um comprometimento maior com Ele. Mas hoje, infelizmente, as pessoas não querem assumir compromissos com Deus. Eu sei que às vezes não é fácil. São tantas provas, né? Tantas tentações. Quando eu me converti ao Evangelho, mais ou menos 19 anos, no início era muito difícil ainda. Eu tinha um primo que sempre ligava para mim, sábado à noite: ô Rômulo, vamos para a discoteca. Agora é balada, né? Mas é a mesma coisa. Vamos para a discoteca. E meu coração ficava assim: culto dos jovens ou discoteca? Culto dos jovens?
Sair com os meninos da igreja ou ir para a balada? Eu não queria assumir aquele compromisso profundo. Ficava lá e cá. Tem gente que não quer assumir compromissos com Deus. Porque tem gente que ama mais o pecado do que de fato a Deus. O comprometimento geralmente vai surgir em momentos difíceis. Talvez uma perda, talvez uma decepção amorosa, talvez uma frustração familiar. Deus está te chamando a ter um compromisso mais profundo com Ele. Lembram de Jó? Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando ele disse isso, ele estava no meio da prosperidade? Ele estava com os seus gados, com a sua família, foi isso? Perdas, não é? Então talvez as suas perdas são na verdade um trampolim para que você assuma um compromisso mais profundo com Deus. O comprometimento, você precisa desenvolver isso, é resultado de suas escolhas. Você escolhe ouvir a Deus ou não ouvir a Deus. Andar com Deus ou não andar com Deus. A escolha é sua. O pastor não pode fazer isso por você. O missionário não pode fazer isso por você. Esses jovens disseram, nós escolhemos Deus. Ô Nabucodonosor, não importa o que vai acontecer. Nós escolhemos obedecer a quem? A Deus. E deixa eu te falar. Já viu aquela história assim de crente em cima do muro? Quem já ouviu falar dessa história? Crente em cima do muro. Você tem que decidir. Eu vou te dar uma dica. Talvez você já tenha decidido, não tenha percebido. A indecisão pode ser uma decisão. Talvez você escolheu ficar em cima do muro. Só que isso é um grande problema. Vou te falar por quê. Tem um personagem na Bíblia que decidiu ficar em cima do muro. Pilatos. Jesus estava diante dele. Ele tinha poder para soltar Jesus. A mulher dele falou assim, Pilatos, não se envolva com esse homem. Esse homem é um homem justo. Lembra da história bíblica? Não é isso que estava lá, gente? Não se envolva com este homem. Pilatos ouviu? Pilatos atendeu? Aí sabe o que Pilatos fez? Ele lavou as mãos, dizendo assim, eu não tenho nada com isso. Enganado. Ele já estava completamente comprometido. Quem aqui já ouviu que Jesus é Senhor alguma vez na vida? Levante a mão. Quem aqui já ouviu que existe inferno? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu falar que só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado? Levante a mão. Então, já era para você. Ou você é salvo, ou como diz meu amigo, é vala. É inferno. Não tem como ficar mais em cima do muro. Você já está muito envolvido com o quê? Com esse sangue. Você já ouviu demais a respeito dele. Não tem como sair disso agora. Ou você decide ficar no Senhor, ou você decide ficar em cima do muro, que é não ficar no Senhor, ou você decide sair fora. Não existe meio evangelho. Você está entendendo? Ou eu sou do Senhor, ou eu não sou do Senhor. Você já entendeu isso? Não existe meio crente. Ou nós somos crentes, ou nós não somos crentes. Esses jovens decidiram se comprometer. Olha, nós vamos fazer o que for necessário. Nós vamos fazer o que precisar. Nós vamos fazer o que Deus mandar. É comprometimento, gente. Isso é algo maravilhoso. Eu gosto da história na Bíblia de Enoque. Né, Enoque? Está carregando o ventilador. Diz a história que ele andou 300 anos com Deus. Não são 30 anos, 20, 40, 300 anos. Comprometimento com Deus. Você escolhe.
A escolha é sua. O comprometimento começa com coisas pequenas na vida. Esses jovens, antes de dizerem assim, nós não nos curvaremos diante da estátua de Nabucodonosor, eles disseram juntamente com Daniel, nós não iremos nos contaminar com as finas iguarias do rei. Se comprometa. Talvez coisas pequenas. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que é você lá no seu trabalho? Seu patrão mandou você trabalhar todos os dias 8 horas. Esse é o acordo. Você trabalha 7h55, você está roubando seu patrão 5 minutos todos os dias. Como é que a gente faz? Você chega atrasado 5 minutos e não desconta de você por misericórdia, você está roubando todo dia dele o quê? 5 minutos. Quando você fica lá conversando, se acontece isso, eu espero que não, com outro funcionário, ele atrasa o serviço dele, você está roubando seu patrão. Estou dizendo que de vez em quando você não pode ter um momento. Mas temos que tomar cuidado com essas coisas. Sermos fiéis nas pequenas coisas. Comprometimento com Deus nas pequenas coisas. Sabe aquela mentirinha que você acha que é inofensiva? Isso é mentira, viu? Não é inofensiva não. É pecado. É o mesmo nome. É a mesma coisa. Qual é o seu nível de comprometimento? O que significa comprometimento? É a segunda lição que eu quero que você guarde nessa noite. O que significa comprometimento? Em primeiro lugar, comprometimento significa não esconder a nossa real identidade. Quando esses jovens foram questionados se eles adoravam a Deus, eles disseram, nós adoramos a Deus. Nós somos servos de Jesus. Você é servo de Jesus? Você declara isso para as pessoas? Ou você tem medo de passar por careta, ultrapassado, mente fechada, cartesiana? Você fala abertamente, eu sou discípulo de Jesus. Você tem que falar para os seus amigos, eu sirvo a Deus e congrego na igreja presbiteriana. Eu sirvo a Deus, tenho meus irmãos em Cristo. É por isso que eu sou desse jeito? Ou nós escondemos a nossa identidade? Policarpo é considerado um dos mártires da igreja. No 2º século era cristã. Um ancião. Eles pegaram ele com 86 anos para ser morto dentro do Império Romano. História. Pode ler que você vai ver lá. Conta-nos que quando ele foi ser perseguido, eles chegaram numa casa e ele estava, eles perguntaram, é aqui que mora Policarpo? Ele falou, eu estou morando aqui. Sou eu mesmo. Eu sou do Senhor Jesus. Dizem que no caminho, enquanto ele estava indo para ser queimado, ele era um ancião. Eles disseram, Policarpo, faça apenas uma única coisa. É só você dizer que César é Senhor, porque o problema do Império Romano não era você ser cristão. Era você não ter César como seu Deus. Você poderia adorar qualquer Deus, mas tinha que adorar a quem? A César. Os cristãos diziam, não, nós adoramos apenas um único Deus. Quem que é esse único Deus? Jesus Cristo. Quando Policarpo estava diante dos seus algozes, diante de seus inimigos, eles disseram, Policarpo, negue, confesse na verdade César. Policarpo olhou e disse assim, eu servi esse Deus 86 anos. Ele só me abençoou. Nenhum mal ele me fez. Como que eu poderia negá-lo agora? Podem me matar. E Policarpo morreu queimado. Sabe o que significa comprometimento? Significa fazer a coisa certa, mesmo tendo que lidar com as consequências. Isto é comprometimento. Eles disseram, Nabucodonosor, nós não nos curvaremos. Agora, se o nosso Deus quiser nos salvar,
Ele nos salvará, está no verso 16 e 17. Senão, nós morreremos por causa desse Deus. Nós seguramos, nós encaramos as consequências. Você está encarando as consequências em Jesus, ou você só quer o benefício? Só quer as bênçãos? Chuck Colson, conhecido como o grande pregador das prisões, está envolvido no escândalo dos grampos dos Estados Unidos. Caso famoso, onde decretou impeachment de presidente. Ele foi preso. Ele se converteu ao evangelho nesse período, de acordo com a história que foi contada, ele já morreu. Diz a história que ele, diante do tribunal, o advogado disse para ele: se você mentir, se você omitir, você sai daqui pela porta da frente, andando, sem nenhuma algema. Agora, se você falar a verdade, você vai ser preso. Sabe o que ele fez diante dos juízes? Contou a verdade. Foi preso. E na prisão ele montou um ministério para alcançar os presos, que se tornou conhecido no mundo inteiro. Revolucionou o sistema carcerário norte-americano. Isso é história. Alguns acham que foi viável ou não, outros não concordam com tudo que ele fez, mas o fato é que foi um homem completamente diferenciado. Um homem que tinha coragem de assumir os riscos. Sabe o que significa comprometimento? É você colocar a palavra de Deus acima da palavra dos homens. Tem uma história que está circulando por aí, não sei se vocês já viram. Um rapaz na universidade, ele chegou na sala de aula e seu professor era tido como ateu. Qualquer coincidência é pura bobagem. Isso não acontece na universidade. Essa é a história da Colachin que conta para vocês. Não tem ateu lá. É o que mais tem. Esse professor dava uma aula e a primeira coisa que ele falava é: Deus não existe. Embora o Estado seja laico, mas eles falam de Deus em sala de aula. A maioria fala. Nós somos frutos de uma evolução. Aí alguns jovens, até tidos como cristãos, engoliam isso. E aceitavam, tranquilamente, lógico. Dentro do mundo acadêmico, né? Quem sou para discordar disso? Aí eu tento até conciliar. Eu tento pôr o cristianismo junto com a evolução para não passar como ultrapassado. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Se você estudar, você vai entender isso. A teoria da evolução é tão fé como a criação. Evolução é mais ou menos assim, vou te explicar de uma forma bem simples. Eu pego um ferro velho e jogo para cima, cai um Boeing pronto. Eu prefiro acreditar no meu Deus, Todo-Poderoso. Está entendendo? É mais ou menos assim. A teoria da evolução tem centenas de lacunas. Os fósseis intermediários nunca acham. Aí sempre é que a balela. Ah, não acha esse fóssil, é isso. É mentira. Não é comprovado. Não tem como fazer teste laboratorial. É teoria. Mas vamos pular isso. O jovem falou assim, um que estava sentado: professor, eu acredito em Deus. E acredito que Ele criou o homem. Aí até a galera, turma crente, lá, mais um bobão, mais um idiota, mais um ultrapassado, que acredita nessas coisas. Vamos fazer um teste. Qual teste? Está vendo esse ovo aqui? Tô. Se eu jogar esse ovo no chão, e ele cair e quebrar, significa que o seu Deus não existe. Agora, se eu jogar o ovo no chão e ele não quebrar, ao jovem: professor, o senhor me permite fazer algo primeiro? Falou o quê? Uma oração. Ele falou assim: rapaz, você é muito ousado, hein? Fazer uma oração aqui na sala de aula. Eu falei: posso fazer? Pode.
Ele fechou os olhos e falou: Senhor Deus, esse meu professor e todos os meus colegas não acreditam que Deus existe. Eu agora lhe peço, o meu professor vai jogar o ovo no chão. Senhor Deus, eu lhe peço que ele role e que ele não quebre. E quando isso acontecer, o Senhor mate o meu professor. Mate todos os meus amigos, para que eles nunca duvidem que o Senhor é real. Pode, professor? O que você acha? Você vai pagar para ver? O ateu só é ateu enquanto o avião está caindo. Põe um revólver calibre 38 na cabeça de um ateu, qual a primeira coisa que ele vai falar? Pelo amor de Deus. Mas Deus não existe. Não, pelo amor de Deus. É assim. O que eu quero que você entenda? Comprometimento significa confiar na palavra de Deus. Colocá-la acima de todas as coisas. Não é acima dos meus desejos, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Olha aqui. Você é crente de verdade? Olha para mim agora. Você é crente de verdade? Crente mesmo? Então, quando eu, líder dessa igreja, ou qualquer presbítero, te confrontar com a palavra e tiver na palavra, você tem que se curvar a cabeça e falar: sim, Senhor, a Bíblia ensina isso. É assim que crente faz. Meu pastor, quando me confrontava, Romo, olha o que está na Bíblia. Acabou. Ah, eu penso, eu acho. Acha nada. Você assistiu Herculóides? Quem aqui assistiu? Os Herculóides, quem lembra? Ninguém lembra, não? Que desenho lá dos dinossauros? Lembra, Lei? Então só pode discutir comigo quem viu Herculóides. Meus irmãos, nós temos que ser mais crentes, não é? Vamos parar com esse negócio. Ah, meu coração disse. Ah, eu acho. O fulano de tal disse. O filósofo disse. O cientista... Gente, preste atenção. Nós acreditamos na palavra de Deus. Se você se firmar... Preste atenção. Estou dizendo que o crente tem que ser ultrapassado, inculto, nada disso não. Se você se firmar em verdades que são tidas científicas, muitas delas, você vai se arrepender, porque daqui 2 anos são mais. Daqui 5 anos são mais. 6 anos. Tudo muda. O tempo inteiro. Mas a palavra de Deus permanece. Comprometimento significa estar comprometido com essa palavra. Por quê? Porque Deus disse e acabou. Simples. É assim que a Bíblia nos ensina. O que é comprometimento? Significa custo pessoal. Esse jovem estava disposto a morrer por causa de Jesus. Envolve custo. Ser crente envolve custo, meu irmão. Ser crente não é essa teologia da prosperidade imbecil, ridícula, que é pregada por aí, não. Só bênção, só vitória, só conquista, só vitória, só vitória. Mentira! Crente vai morrer, crente vai ficar doente, crente vai chorar, crente vai perder gente querida, crente vai sofrer acidente, crente vai bater carro, tudo vai acontecer. Ainda assim você vai ter que ser leal a Jesus. É isso que é o Evangelho. Comprometimento com Jesus. Perguntaram uma vez para um general, está dando uma palestra, e ele foi falando sobre comprometimento e envolvimento. São coisas diferentes. Aí ele explicou os ingredientes principais do café norte-americano. Se eu não me engano, é ovo e bacon, né? Eles usam muito esse negócio lá. Aí ele disse, olha, a galinha tem envolvimento. Ela coloca o ovo, usa o ovo, mas não é ela. O bacon é diferente. O porco morre para ter o bacon. O bacon existir. Isso é comprometimento. Estar disposto a sangrar, renunciar. É mais ou menos assim. Eu vou te dar uma dica. Sabe aquele rapaz lá da faculdade? Bonito, inteligente.
com bons recursos financeiros, que pede para você para namorar com ele, aí seu coração estremece, mas ele não é crente em Jesus. Comprometimento é você estar disposto a falar assim: eu não vou namorar com ele porque ele não é do Senhor. Sabe, aquela balada espetacular, o melhor show do ano, o show inigualável, o cantor mais famoso do Brasil, vai estar lá. Só que você sabe que vai rolar bebedeira, prostituição, homem beijando homem, mulher beijando mulher, álcool para tudo quanto é lado, tudo que você possa imaginar. Aí você fala assim: será que eu vou? Aí um amigo fala: eu te dou ingresso de presente. Sabe o que o crente comprometido fala? Eu não vou. Sabe por quê? O meu Deus não será glorificado naquele lugar. E pare de balela. Pare de argumentozinho. Você é jovem. Mentira. É mundano. Esse é o nome. Não tem outro nome. Isso é mundanismo. Quando eu olho para esse texto, o que eu aprendo? Quais são as reações do mundo ao nosso comprometimento? O mundo vai perceber isso. Olha o verso 12 do capítulo 3. Nos diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso que de ti. Eles perceberam nesses homens comprometimento. E as pessoas enxergam o verdadeiro comprometimento do crente. Quando um crente chega de verdade no lugar, as pessoas percebem. A mulher, a viúva lá de Sarepta, quando Elias chega na casa dela, ela fala assim: profeta, eu vejo que na tua boca a palavra de Deus é verdade. Porque tem muita gente que usa a palavra de Deus, mas não tem vida com Deus. Meus irmãos, o mundo ficará incomodado com o nosso comprometimento. Nabucodonosor falou assim: jogue na fornalha. Jogue onde, gente? Na fornalha. O povo vai ficar incomodado. Pessoas ficam incomodadas com o comportamento verdadeiramente o quê? Cristão. O mundo vai questionar o seu comprometimento. Olha o que diz o verso 14 do capítulo 3, nos diz assim: falou Nabucodonosor: é verdade, ó Sadraque, Mesaque, Abednego, é verdade isso mesmo que vocês estão dizendo? Que vocês não vão se curvar? Ele está questionando. E muita gente vai questionar o seu comprometimento. Cara, você é tão jovem. Deixe de bobagem. Extravase. Viva a vida. Faz o jeito que você quer. Seu patrão está ganhando muito das suas costas, rapaz. Tiram por fora. O mundo vai fazer isso com a gente. Vai questionar o nosso comprometimento. Quando eu olho para essa história, sabe o que eu vejo em último lugar? E quero que você guarde, para a gente poder encerrar. Os resultados do nosso comprometimento. Quais são os resultados? Em primeiro lugar, você vai ser testado. Todo crente será o quê? Testado. Todo. Um grupo de moças e rapazes de determinada comunidade foram numa lanchonete. E quando lá chegaram, tinha uma moça que estava atendendo eles de maneira muito tranquila. Aí essa moça chegou perto do rapaz e falou assim: deixa eu te falar, o meu patrão aqui é um cara muito complicado. O meu patrão é um cara difícil. Ele me paga mal. Quer saber? Eu vou dar para vocês uma comanda. E
Vocês podem pedir 2 chopes, que eu anoto 1. Vocês podem pedir 3 refrigerantes, que eu anoto 1. Rapaz, o Levo falou assim, ó, não precisa mandar isso para nós não, nós vamos querer só refrigerante, tá bom? Mas, quando você mandar, você vai colocar a quantidade normal. Eu falei, por que não? Porque nós temos que fazer aquilo que é correto, nós somos crentes. Fechou a conta, eles pagaram. Passou mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas. Esse rapaz está chegando no culto. Na hora que ele percebe, ele viu uma moça diferente. Na hora que ele olha, falou, ué, eu conheço a moça. Como é que vai? De onde conheço? Ah, eu conheci você lá na lanchonete. Ah, qual lanchonete? Aquela lanchonete lá, vocês estavam divertindo e tal. Eu achei muito interessante a forma que você fez. O quê? Você não aceitou eu mentir na comanda. E eu fiquei procurando saber de onde que eram vocês, qual igreja. Eu perguntei para uma moça que estava aqui, ela falou que vocês eram da igreja tal. Eu achei muito interessante o comportamento, a forma que vocês agiram. E resolvi ir no culto. Por isso eu estou aqui hoje. O mundo vai testar o nosso comprometimento. O próprio Deus vai fazer isso. Sabe outra coisa? Deus será glorificado com o nosso comprometimento. Olha o que diz o verso 29, 3, 29. Acompanhe aí. Olha só, verso 29. Nabucodonosor. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar o quê? Como esse. O nome de Deus foi glorificado. O que nós percebemos? Quais são os resultados do nosso comprometimento? Pessoas serão influenciadas. Nabucodonosor foi influenciado. O nosso comportamento, a nossa vida, meus irmãos, tem influenciado as pessoas à nossa volta, os nossos amigos. Isso tem acontecido. Já leram a história de Ló? Ló foi morar em Sodoma, ele era um juiz, de acordo com os relatos bíblicos. Por quê? Ele vivia na porta da cidade, e quem vivia na porta da cidade geralmente era o juiz. Tinha uma aparente influência, mas Ló na verdade não tinha tanta influência assim. Ele era um crente mais ou menos. Nos diz a história que quando ele falou do juízo de Deus, sabe o que aconteceu? Os genros dele não acreditaram e riram da história. Talvez você não saiba, mas os seus colegas, os seus amigos estão rindo de você, dizendo assim, ah lá, crente nada, é fajuto. O nosso comprometimento gera influência nas pessoas. Último lugar, o nosso comprometimento revelará Deus de forma sobrenatural em nossas vidas. Quais são os resultados? Ações poderosas de Deus sobre nós. Olha o que diz o verso 26 e 27 do capítulo 3, preste atenção. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham para fora. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Um milagre aconteceu. Se você se comprometer com Deus, guarde isso, milagres vão acontecer na sua vida, portas se abrirão, coisas irão acontecer. Talvez muitas coisas não estão acontecendo, porque o seu comprometimento com Deus é pífio.
Já vou pensar nisso? Seremos abençoados por Deus. Olha o que diz o verso 30 do capítulo 3. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abednego na província da Babilônia. Bênção de Deus sobre eles. Seja sincero com Deus nessa noite, por favor. Qual é o seu nível de comprometimento com Deus? Se você desse uma nota de 1 a 10, qual a escala? Você está reclamando que Deus não abre portas, que o milagre talvez não esteja acontecendo, que os resultados não são como você esperava. Agora faça uma autoavaliação, você e Deus. Qual é o seu nível de comprometimento com Deus? Vamos ser sinceros. Vamos parar de usar máscaras. Vamos orar, feche seus olhos. Fale com Deus agora. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Você tem apenas uma única vida para viver aqui na terra. Não desperdice a sua vida. Se envolva com Deus. Assuma um compromisso mais profundo com Ele. Olhe para a história de Sadraque, Mesaque, Abednego. Jovens, mas que estavam dispostos a morrerem por amor a Deus. Qual é o nosso nível de compromisso? Às vezes nos curvamos diante dos deuses desse século, deste mundo, por coisas muito menores. Senhor Deus, o Senhor fez coisas extraordinárias nas vidas desses jovens. O Senhor apareceu no meio dessa fornalha, o quarto homem no meio do fogo. Ah, Deus, o Senhor tem tanto para nós, tanto, que nós nem imaginamos. Mas nós insistimos e nos contentamos com o pouco. Muitas vezes nós vemos uma vida tão relapsa, uma vida tão indiferente aos valores e princípios da sua palavra. Aumente o nosso comprometimento com o Senhor Jesus. Por favor, nos ajude. Que nós possamos tomar essa decisão nessa noite. Que nós não sejamos mais os mesmos. Ainda que tenhamos que perder algumas coisas em nossas vidas. Talvez tenhamos que perder
para que possamos ganhar. Tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos que aqui congregam, a começar por mim. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode nos convencer dos caminhos que nós temos andado, das escolhas que nós temos feito. Por favor, Senhor, por favor, tenha misericórdia em nossas vidas. Que cada um aqui nessa noite, cada um aqui, possa assumir um verdadeiro compromisso com o Senhor. Fale com Deus nesse exato momento. Diga: Deus, a partir de hoje, eu decido mergulhar, entrar de cabeça nesse Evangelho. A partir de hoje eu decido parar de brincar de ser crente. A partir de hoje eu resolvo como Daniel resolveu. A partir de hoje eu decido não me contaminar com as finas iguarias do rei desse século, deste mundo. A partir de hoje, Deus, eu decido guardar o meu corpo para o Senhor. A partir de hoje, Deus, eu decido guardar a minha mente para o Senhor, os meus olhos, os meus ouvidos, os meus pés, as minhas mãos, os meus lábios. A partir de hoje, eu coloco toda a minha vida no altar do Senhor. A partir de hoje, eu assumo um novo compromisso com o Senhor. A partir de hoje, eu vou lutar contra o pecado que tenazmente me assedia. A partir de hoje, eu vou tirar da minha vida tudo aquilo que tem me causado embaraço. A partir de hoje, todo pecado vil, ó Senhor, eu vou tirar da minha vida e vou jogar no lixo. A partir de hoje, eu decido sangrar, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir. Por favor, Deus, aumente nosso comprometimento com o Senhor. Essa é minha oração, no nome de Jesus.